Bom dia. Quarta-feira, dia 6 de janeiro de 2021. Mais uma vez aqui refletindo com Allan Kardec no livro O que é o Espiritismo, capítulo 2, Noções Elementares de Espiritismo, item Comunicação com o Mundo Invisível. 30. Era por meio do perispírito que o espírito agia sobre o seu corpo quando vivo. E é ainda com esse mesmo fluido que ele se manifesta agindo sobre a matéria inerte, produzindo ruídos, movimentos de massas e outros objetos que ele levanta, derruba ou transporta. Esse fenômeno nada terá de surpreendente se considerarmos que, entre nós, os mais poderosos motores se alimentam dos fluidos mais rarefeitos e mesmo imponderáveis, como o ar, o vapor e a eletricidade. É igualmente por meio do perispírito que o espírito faz os médiuns escreverem, falarem ou desenharem. Não possuindo o corpo tangível para atuar ostensivamente, quando ele se quer manifestar, o espírito serve-se do corpo do médium, de cujos os órgãos se apossa, fazendo-os agir como se fossem seus, por um eflúvio com que ele os envolve e penetra. 31. No fenômeno designado pelo nome de mesas girantes ou mesas falantes, é ainda pelo mesmo meio que o espírito age sobre o móvel, seja fazendo-o mover-se sem significação determinada, seja produzindo golpes inteligentes, indicando as letras do alfabeto para formar palavras e frases. Fenômeno este designado pelo nome de tipologia. A mesa não é senão um instrumento de que ele então se serve, como faz com o lápis para escrever, dando-lhe vitalidade momentânea pelo fluido com que a penetra, mas não se identifica com ela. As pessoas que, presas de emoção, vendo manifestar-se-lhes um ser querido, abraçam a mesa, praticam um ato ridículo, porque é absolutamente o mesmo que abraçar a bengala de que se servisse um indivíduo para bater. O mesmo podemos dizer relativamente àqueles que dirigem a palavra à mesa, como se o espírito se achasse encerrado na madeira, ou se a madeira se tivesse tornado espírito. Por ocasião das comunicações dessa ordem, o espírito não se acha na mesa, mas ao lado do móvel, como faria se fosse vivo. E aí o veríamos se nessa ocasião ele pudesse tornar-se visível. Dá-se o mesmo com as comunicações por escrito. O espírito coloca-se ao lado do médium, dirigindo-lhe a mão ou transmitindo-lhe o seu pensamento por uma corrente fluídica. Quando a mesa se levanta do solo e permanece no ar sem ponto de apoio, não é com a força braçal que o espírito a suspende, e sim pela ação de uma atmosfera fluídica com que ele a envolve e penetra. Fluidos que neutralizam o efeito da gravitação, como faz o ar com os balões e papagaios. Esse fluido, penetrando a mesa, dá-lhe momentaneamente maior leveza específica. Quando a mesa descansa no solo, acha-se em caso análogo ao da campânula pneumática em que se fez o vácuo. São simples comparações estas, para mostrar a analogia dos efeitos e nunca uma absoluta semelhança das causas. Quando a mesa persegue alguém, não é o espírito que corre, porque ele pode ficar tranquilamente em seu lugar,
e somente lhe dá, por uma corrente fluídica, um impulso preciso para que ela se mova segundo a sua vontade. Nas pancadas que se fazem ouvir na mesa ou em outra parte qualquer, não é o espírito quem bate com a mão ou com algum objeto. Ele lança sobre o ponto de onde parte o ruído um jato de fluido que produz o efeito de um choque elétrico e modifica os sons, como se pode modificar os que são produzidos pelo ar. Assim, facilmente se compreende a possibilidade de o espírito erguer no ar uma pessoa, como levantar um móvel qualquer, transportar um objeto de um para outro lugar ou atirá-lo a qualquer parte. É uma só a lei que regula tais fenômenos. Então, nós vemos aqui Kardec esclarecendo como os espíritos agem sobre a matéria. E nós vamos, nesse momento, elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, e agradecer, Pai, por mais esta oportunidade e pedir o teu amparo, a tua proteção para toda a humanidade. Pedimos por aqueles irmãos que estão com ideias suicidas, assim como aqueles que se suicidaram, que eles possam rogar a ti, Pai, o auxílio, que esse auxílio chegará, e que Deus nos ampare e nos proteja a todos. Graças a Deus. E assim, mais uma vez, nós agradecemos e damos um bom dia a todos e que possamos estar aqui amanhã dando prosseguimento com as reflexões com Allan Kardec. Um bom dia a todos.